Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico. E hoje nós vamos falar sobre análise da placa do gerador de funções. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de dar aquele seu joinha e ative o sininho do lado, para toda vez que eu lançar um vídeo você ser avisado, tá bom? Olha pessoal, está aqui a placa do gerador de funções do Leotrônico, né? Então nós vamos fazer uma análise das áreas que a compõem para quem for comprar o kit entender direitinho. A fonte de alimentação é composta por esses componentes aqui, ó. Eu tenho o 2, aliás, o 3, o 4 e o 5. Né? É os circuitos integrados reguladores de tensão, tá certo? Aqui eu tenho os capacitores de filtro, aqui a BR1 é uma ponte retificadora, tá? 2 capacitores de filtro aqui, depois da ponte retificadora, e na saída de cada um desses reguladores os outros eletrolíticos. Então você tem um conector na placa, que é apenas para você usar como ponto de teste, tem lá mais 9 volts, mais 5, o GND, né, que é o comum terra, e o menos 9 volts. Então são essas 3 tensões que a gente usa nessa placa, mais 9, menos 9 e mais 5 volts. A entrada C é aqui. Você vai ligar um transformador 909 volts, né? No secundário, 9 volts, o 0 e 9. E aí, essa parte da fonte, ela é distribuída por toda a placa para alimentar os demais circuitos. Não tem segredo nenhum, isso é uma fonte comum. Nós temos aqui os capacitores de desacoplamento, C12, C14, C16, C13, C15, e tem ponto de teste. Então, ponto de teste PT7, o PT1 e o PT6. Então, aqui, nesses pontos de teste, depois eu vou falar quando a gente estiver fazendo o teste, são, tudo que você vê escrito PT é ponto de teste. Então, e eles são numerados, né? 1, o 7, o 6, tem outros aí espalhados pela placa. E aí serve para você medir coisas relevantes ali para você ver se a placa está funcionando direitinho, tá? Além de esses pontos aqui que eu já comentei, para você ver se as tensões contínuas já foram retificadas e reguladas adequadamente. O gerador de ondas não tem muito segredo. Quem está assistindo os vídeos desde o primeiro vídeo dessa série do gerador de função sabe que ele está baseado no integrado XR2206, que é o mesmo circuito integrado daquele kit chinês que custa bem baratinho. O que tem igual naquele kit chinês? Eu tenho os 2 potenciômetros aqui, ó, RV1 e RV2, que é RV1, ajuste grosso de frequência, e RV2, o ajuste fino de frequência. Aí você tem também pontos de teste, tá vendo? Tem o ponto de teste PT2 aqui, e tem a chave SW1 e SW2. SW1 é uma chave de onda miniatura que não tem no Brasil, eu tive que importar essa chave, que ela é 2 polos, 4 posições. E aí você troca as faixas de frequência. Vai ter a faixa 1, faixa 2, a faixa 3 e faixa 4. Cada faixa vai cobrir uma banda de frequência maior que a outra, né? E tem o SW2, onde é uma chave que tem 2 polos, 3 posições, onde a gente troca de senoidal, triangular e dente de serra. O kit chinês não tem dente de serra justamente por causa desses detalhes de chave. Essa chave SW1, lá no kit chinês, não existe, eles colocaram o jumper. O que impossibilita, por exemplo, de você usar o kit chinês num painel, porque como é que você põe aquela plaquinha num painel? Você tem que enfiar a mão na placa para trocar o jumper, né? Para trocar de faixa. Então aqui eu fiz com a chave de onda. E mesma coisa lá, você não tem a onda dente de serra, e você não troca assim, senoidal triangular com uma chave. A dente de serra é o seguinte, é uma particularidade, teria que fazer várias modificações ali na ligação do integrado para virar uma dente de serra. E como aquele kit chinês ele tem um projeto minimalista para poder ter um preço bem baixo, não foi colocado nada disso que eu estou falando.
Outra coisa que você vê aqui na placa é RV6, RV5, RV3, RV4 e RV7. São trimpotes de multivolta, né? Aqueles trimpotes azuis. Já mostrei, vocês viram lá nos outros vídeos eu calibrando isso daí, calibrando offset. Então, por exemplo, ele faz isso mesmo. Tem um trimpote que calibra offset, distorção da placa, tem o trimpote que dois trimpotes, um para onda senoidal, um para triangular para regular amplitude, e é isso aí que ele faz. E aqui o integrado 1.1, ele é o XR2206, tá? Os 4 capacitores que fazem aqui a troca da frequência por essa chave SW1 são esses aqui, ó, C4, C5, C6 e C7. Eles são trocados através desta chave de onda, porém, para evitar interferência na placa, porque se eu trago, já até expliquei isso em outros vídeos, se você acompanha todos os vídeos do canal, a trilha de circuito impresso, ela na verdade acaba funcionando como uma antena, né? Então, se você pega a trilha do circuito impresso e sai daqui do capacitor, daqui de trás da placa, e vem aqui na frente do painel, com a trilha do capacitor, eu tenho as interferências na placa externas, né, por indução, as interferências geradas na própria placa, e tenho também as capacitâncias parasitas geradas na placa, porque uma trilha em cima, com uma trilha na face de baixo, com o dielétrico, que é a própria placa de circuito impresso, eu gero capacitância parasita. E também entre trilhas, na mesma face. Para evitar todo esse tipo de interferência, eu utilizei Reed Relay, ou relé de Reed. O que é esse Reed Relay? São esses, tem vários, na placa são 8. Esse aqui, ó, é 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e o RL8. São 8 relés. O que esses relés fazem? E como que ele funciona? Eu, em vez de trazer o sinal do capacitor aqui na frente, eu trouxe só a bobina do relé aqui na frente. E o relé aqui atrás é que comuta os capacitores para o integrado. Entendeu o truque? E isso visa diminuir qualquer interferência que possa ter na placa. E evitar que capacitância parasita altere também as faixas de frequência. Isso acontece muito para frequências mais altas, inclusive, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Reed Relay, né? O relé Reed. Esse seletor de frequências que eu estou comentando é composto aqui pelos 4 relés Reed, os 4 capacitores e essa chave SW1. Então, quando eu troco de faixa, na verdade eu estou ligando e desligando os relés. Então, eu ligo este primeiro relé, eu conecto esse primeiro capacitor. Quando eu passo para a faixa 2, eu ligo o segundo relé, o segundo capacitor, e assim por diante. Tá? O Reed Relay, o que é esse Reed Relay? Você já deve ter visto isso. Na verdade, é uma ampola de vidro, como está aqui no esquema, que tem 2 lâminas internas, e elas são suscetíveis ao campo magnético. Então, quando você coloca uma bobina em volta desse Reed, a gente chama isso de Reed Switch, chave Reed, né? Esse Reed Switch, quando você põe uma bobina em volta, na verdade você acaba criando o Reed Relay, um relé Reed. Então, você tem aqui uma lâmina, que é de um lado do Reed, a outra lâmina, os pontos de contato, e lá dentro você tem um gás inerte. Os contatos, normalmente, aqui onde é feito o contato quando eu aplico um campo magnético, é feito de um material muito nobre e raro que chama rutênium. O rutênium é um material, um metal que foi descoberto por um russo, inclusive. E rutênium por causa da cidade lá na União Soviética, por isso que ficou com esse nome. Então, a vantagem é que durante as minhas experiências aqui na placa, eu notei que não só a minha mão gerava interferência quando eu ia trocar os capacitores na placa, que seria o equivalente a você pôr a mão para trocar aqueles jumpers do kit chinês, como também qualquer tipo de mau contato gerava muita interferência na onda. O rutênium, ele
tem uma dureza muito grande quando ele é feito para ligas metálicas. Então tá aí, ó, o rutênio, do latim rutênia, que significa Rússia, é um elemento químico de símbolo Ru, número atômico 44, etc. Então, o interessante é que, ó, ele é empregado como catalisador em ligas metálicas de alta resistência com platina ou paládio, né? Então, ele endurece a platina ou paládio e com essas ligas metálicas eles são utilizados em contatos elétricos de alta resistência ao desgaste. Por exemplo, o Read Relay, ele consegue, o próprio fabricante informa, ele consegue o número de operações de ligar e desligar, 10 milhões de operações de ligar e desligar, sem apresentar problema. A outra vantagem, como o Read Relay é uma ampola de vidro com gás inerte, eu estava comentando sobre problema de mau contato, eu elimino qualquer problema de mau contato, porque não vai ter problema de oxidação nos terminais do Read, né? Ele está lacrado dentro de uma ampola de vidro com gás inerte. Então, por isso que eu utilizei o Read Relay, tá? Então, você tem algumas características aí do Read Relay, eu comentei lá, ó, vida elétrica, sobre 20 volts CC com meio ampere. Isso aqui é o relé da Metaltex, por exemplo, mas todos são iguais. 10 a 6 operações, 10 milhões de operações de abrir e fechar, eles garantem um perfeito funcionamento para o Read Relay, né? E você vê, ó, a resistência de isolação nos contatos abertos é de 10 elevado a 10ª ohms. Olha o isolamento que se consegue, né? Muito bom. Então caiu como uma luva para o projeto. O Read Relay também eu não achei no Brasil, tive que importar também. Tá? Eu tive que importar muita coisa, viu, pessoal? Por isso que muita gente pergunta, mas por que você demorou tantos meses? Primeiro porque, todos vocês já sabem, eu não tenho patrocínio de ninguém. Tudo que eu faço aqui, mostro para vocês, eu faço com o meu dinheiro. Então eu tenho que juntar dinheiro para importar todas essas coisas, juntar dinheiro para fazer a placa, juntar dinheiro para pagar os impostos de importação das coisas, da placa, coisa que é muito caro, e por isso que demora, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso em um mês, certamente. Né? O problema é dinheiro, realmente. O seletor de onda é esse circuito formado por SW2 e esses 4 outros relés aqui. Então, toda vez que eu ponho entre senoidal, triangular e dente de serra, esses relés entram em funcionamento. RL5 e RL6, junto com RV3 e RV4, são os relés que eu controlo a amplitude do sinal senoidal e do triangular. RL7 funciona para a parte do sinal dente de serra, tá certo? E aí eu tenho esses trimpotes, os 3 trimpotes que eu faço esse ajuste. RV6 eu só uso ele quando estou na onda senoidal, né? Para fazer o ajuste da simetria na onda, e aí entra em funcionamento a chave de onda junto com os 4 relés para isso. Tá? A saída é feita através do integrado U6 com o capacitor, esse trimpote que eu calibro o offset do amplificador da saída, tá? Junto com o RV9, que é um potenciômetro para controlar a amplitude da saída. O kit chinês também não tem isso. Eles pegaram o sinal de dentro do integrado e já jogaram para fora para você utilizar esse sinal. Ele não passou por um circuito de um amplificador operacional, nesse caso aqui com 2 estágios, eu utilizo os 2 operacionais desse integrado, e aqui o conector BNC, que é para você ligar um conector BNC macho, esse é o fêmea que fica na placa, para você ter então sinal na saída, que você possa ter então ajuste de offset direitinho, isolado da saída do integrado. Tá bom? E aí, do outro lado da placa, eu tenho a saída de sincronismo, um outro circuito integrado, o 2, que também é um amplificador operacional, que faz a seguinte função: ele fornece aquele sinal de onda quadrada com amplitude de 5 volts para sincronismo, para o trigger de um osciloscópio, por exemplo. E ele tem nessa onda quadrada a mesma frequência que você está obtendo das outras formas de onda no outro conector.
Tá? Então você pode utilizar ele como saída de onda quadrada, ou pode usar ele como saída para sincronismo no osciloscópio ou em algum outro aparelho de medição que você esteja utilizando. O painel de LEDs e display é essa parte do centro. Então eu tenho aqui, participam desse circuito tanto aquela chave de onda que troca as faixas de frequência, como a outra chave de onda que troca de senoidal, triangular e dente de serra. Então eu tenho 4 LEDs deste lado e mais 3 aqui. Naquele esquema 3D, você viu que eu coloquei um LED redondinho, com um suporte plástico para ele virar em 90 graus, porque a placa precisa ficar colocada assim, né? Para que tudo tem que ser virado 90 graus, para você num painel ter tudo a 90 graus para virar num painel, que o kit chinês não te permite fazer isso. Esse você vai conseguir colocar numa caixa, e as coisas vão ficar 90 graus para você fixar na caixa, ou a placa, e tudo ficar virado num painel a 90 graus, óbvio. Então a gente tem aqui RN2. O que é esse RN2? É uma rede resistiva, e ele que alimenta os 7 LEDs aqui. Então tem o LED aqui da faixa de frequência 1, 2, 3 e 4, que é comutado pela chave SW1, e os 3 LEDs, senoidal, triangular, dente de serra, que é comutado pela mesma chave SW2, que muda para senoidal, triangular, dente de serra, tá certo? Então, essa rede resistiva é muito comum de se utilizar para alimentar coisas, principalmente, por exemplo, LED, né? O display de 7 segmentos, por exemplo, se usa isso também. Como que ela é? Olha, por dentro o esqueminha assim. É um encapsulamento, eu tenho... existe, ó, de 4 terminais, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 terminais, acho que tem até de 12. Esse que eu estou usando são 8 terminais, o que significa que um terminal é o comum e os outros são 7 resistores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistores que eu uso na minha. Esse aqui tem mais, né? 5, 6, 7, Mas a que eu estou utilizando tem 7 resistores, que é um para cada daqueles LEDs. E ele tem esse formatozinho. É melhor do que você soldar 8 resistores, ou 7 resistores, na verdade, 7, já que todos eles têm o mesmo valor, né? Os LEDs são iguais, todos eles têm o mesmo valor, então a gente usa a rede resistiva, que é uma outra coisa bacana que eu coloquei no projeto. Pessoal, agora você pode encomendar seus projetos com o eletrônico, se você tiver interesse, mande um e-mail. Vá acompanhando os vídeos aqui sobre esse nosso projeto do gerador de funções. Aguarde o vídeo que eu vou fazer anunciando que ele vai estar à venda. Tá? Eu faço placa de circuito impresso, mande seu esquema, converse comigo por e-mail e vá assistindo aí os vídeos, vá curtindo aí, comente com seus colegas, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido a mais este vídeo e aguarde o próximo vídeo dessa série do gerador de funções. Até mais!